competência 4, vamos falar sobre o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças com síndrome de Down, da estimulação precoce e da inclusão escolar. O desenvolvimento da criança com síndrome de Down, né? O desenvolvimento consiste no processo de aquisição de habilidades. Consiste no crescimento e na aprendizagem, que é um conjunto de fatores psicológicos, culturais e ambientais que são favoráveis para ajudar ou reduzir o impacto dessas deficiências responsáveis por alguns atrasos que as crianças apresentem. A criança com síndrome de Down, ela vai apresentar vários atrasos. O que é que acontece? Não é que ela não vai adquirir essas habilidades, ela vai demorar a adquirir esse marco de desenvolvimento, né? E são nessas três áreas, o desenvolvimento motor, na questão cognitiva e na questão de linguagem. Porque no desenvolvimento motor, o que é que ocorre para ela ter esse atraso? Lembra que na competência 3 eu abordei o tema das características, e uma das características era a hipotonia, né? Então, isso vai acarretar que a criança tem um atraso em andar, em falar, em se sentar, né? Por quê? Porque a hipotonia faz com que a criança não desenvolva esses marcos. Então, você pode perceber que a criança com síndrome de Down, ela demora a andar, né? Que é uma fala muito constante dos pais. Como é que meu filho vai andar? Né? Então, é importante você se atentar por que essa criança não anda. Por conta da questão da hipotonia. Então, com o desenvolvimento, você vai perceber que os marcos vão demorar a chegar. Na questão cognitiva, onde é que ocorrem as maiores alterações? Na questão de memória, de atenção e da concentração. Por quê? Porque essa criança ela não retém tão bem as informações. Então, ela aprende, né, uma determinada atividade, só que ela não retém. E o que é que vai acontecer? Quando ela vai se desenvolvendo, por ela não reter a informação, ela não consegue desenvolver algumas atividades que são pertinentes da idade dela. Então, você vai perceber que ela não consegue bater palma quando canta uma música. Por quê? Porque ela não entende aquele comando quando a mãe bate palma. Você vai perceber que na questão da socialização, ela vai ter essa dificuldade. Pela questão da concentração, de atenção, de compartilhar isso, né? E na questão da linguagem, por ela ter aquela questão da protusão, da língua, do arco, ela vai ter um atraso, né? Porque a questão anatômica dela não favorece que ela desenvolva. E pela questão cognitiva, por quê? Porque ela não consegue se fixar em determinados momentos, em algumas atividades, então ela não tem essa aquisição de fala, de se perceber, de interagir em algumas vezes com o ambiente, com outras crianças, e faz com que ela não aprenda, né? E aí, como é que a gente trata essas questões, esse atraso? É através da estimulação precoce. E o que é estimulação precoce, né? Antes, a estimulação precoce era voltada para o público médico, né? Onde eram vistos os atrasos motores, esses marcos, né? A criança ela não conseguia atingir por uma determinada síndrome, algum transtorno ou por alguma questão que não era explicada. Então, eles percebiam e essas crianças elas eram estimuladas, né? Após, eles foram percebendo que sem a questão da inclusão, do contexto que a criança é inserida, como o contexto social, o contexto familiar, a criança ela não conseguia desenvolver tão bem. Então, hoje, a estimulação precoce, ela pertence à equipe multiprofissional. O que é essa equipe multiprofissional? É onde está o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, a psicopedagoga, a psicologia, o educador físico, os médicos, né? Porque essa criança ela vai precisar do acompanhamento, porque na competência 3, né, nós não falamos que ela tem algumas alterações, então ela precisa desse acompanhamento todo para desenvolver sua intervenção, né? E por que a estimulação precoce? Porque ela começa quando a criança tem... É indicado que a criança, 1 mês de vida, ou até menos, ela já comece a ter essa intervenção, né? Então, essa intervenção, ela começa no início, né? Onde vai ser avaliado, vai ser visto
E aí vai se traçar um plano terapêutico para essa criança, né? E aí a estimulação, onde é que ela vai atuar? A criança não tem um atraso no desenvolvimento motor, então ela vai atuar na função motora. Onde é que ela vai atuar? Na propriocepção, né? O que é a propriocepção? É a sensação que a criança tem onde o corpo está. Então, se a criança ela tem a sensação onde a mão dela está, onde o pezinho dela está, onde o braço está, vai favorecer que ela vai explorar esse espaço, que ela vai buscar o objeto, que ela vai procurar mudar a posição, né? Então, se uma criança ela tem essa noção, ela vai perceber que se ela unir as duas mãozinhas, ela vai levar o objeto à boca, né? Ela vai perceber que para pegar determinados objetos, ela vai ter que se deslocar. Então, a gente trabalha isso na questão motora, né? Trabalhando mudança de posicionamento, estimulando, fazendo com que a criança tenha controle cervical, após o controle cervical, o controle de tronco, né? E aí a criança vai adquirindo o posicionamento do corpo e vai se desenvolvendo, né? O Down vai ter esse desenvolvimento? Vai. Pode ser que a criança com síndrome de Down, ela tem um atraso. Vocês vão perceber que, por exemplo, uma criança com 1 mês, 2 meses, ela já está com controle cervical, ela já está fazendo, tentando linha média. A criança com síndrome de Down pode ser que chegue para vocês, ela ainda não esteja nem segurando o pescoço. Mas através dessa estimulação da função motora, a criança, ela começa a adquirir essa habilidade. A estimulação sensorial, né? O que é a estimulação sensorial? É onde a gente vai explorar os sentidos da criança, né? Quais são os principais sentidos que a gente vai explorar? Lembrando que a estimulação precoce ela acontece quando a criança ainda é um recém-nascido, é um bebê. Então, quais são os primeiros sentidos que a gente vai explorar? O visual e o auditivo, né? A estimulação sensorial, nós podemos abordar os 7 sentidos, né? Que são o tato, o paladar, o olfato, o auditivo, o visual, o proprioceptivo e o vestibular, né? No visual, o que é que a gente vai trabalhar nessa estimulação visual, né? A atenção, a exploração do ambiente, a manipulação do objeto. Então, quando a criança está desenvolvendo um objeto, você pode se perguntar, mas para que ela adquirir? Por quê? Porque lá na escola, na frente, a gente vai perceber que a criança já tem estimulado e ela vai conseguir realizar a coordenação motora, a pinça, né? Então, através dessa estimulação, lá na frente a gente vai perceber a importância do início, né, dessa estimulação precoce. E na questão auditiva, onde é que a gente trabalha? A localização sonora, né, a fim de exercitar o quê? A memória, porque se uma criança ela identifica a questão que o cachorro late, que o gato faz miau, ela vai interagir com o ambiente, ela vai explorar e ela vai se perceber. Isso vai dando ideia para que ela comece a socialização, a atenção, a repetição de sons, a imitação, que às vezes a gente vê, que a gente pede para a mãe, fica face a face com a criança, imita para ela perceber o som, né? E que através disso a gente vai estimulando isso. E aí, através disso, a gente vai trabalhar também essa articulação, né? Que lá na competência 3, a gente viu que a criança já tem uma modificação, né, anatômica que não favorece isso, mas através da imitação, onde ela imita o som junto com a mãe, junto com a terapeuta, ela também está trabalhando isso. E a estimulação da fala, né, que aí a gente vai fazer com que ela movimente esses órgãos fonoarticulatórios, né, que consegue que ela tenha uma postura melhor, um tônus, né? Porque o que é que acontece? Como ela tem essa protrusão da língua, o tônus da musculatura, que é a hipotônica, faz com que a língua da criança esteja sempre para fora da boca. Então, com esses exercícios, né, que a fonoaudiologia ela faz com que a criança se desenvolva, né? E aí vai preparando a criança para a aquisição da fala. Porque como é que eu vou exigir que a minha criança fale se não foi trabalhada a motricidade da boca, da língua, entendeu? Então, é importante a estimulação da fala na questão da criança bebê. Por quê? Porque você vai estar trabalhando esses órgãos para depois, no futuro, ter a aquisição da fala. Como é que ocorre essa estimulação, né? Primeiro, a gente vai estabelecer uma relação com a família, né? Entender o processo, a descoberta,
como é que está sendo esse acompanhamento da criança. Por isso que é importante, né, a gente saber identificar as características, saber a forma que foi o diagnóstico, se essa criança já está em acompanhamento, no aconselhamento genético. Então, é importante a gente já começar a estabelecer esse vínculo família e terapeuta, já que a gente vai acompanhar essa criança e essa família por tanto tempo, e essa família ela vem com ansiedade, né? Vem com a questão, eles vão perguntar, né? Meu filho vai andar, meu filho vai falar, e aí o importante é você saber esses marcos de desenvolvimento, para poder até nortear essa família e como é que vai ser esse processo. Então, é importante vocês conversarem e estabelecer esse vínculo. Após isso, a gente vai realizar uma anamnese e aplicar a avaliação. Todo profissional tem seu tipo de anamnese e tem suas avaliações, né? E aí, através das avaliações, nós vamos perceber onde a criança está, o que é que precisa ser trabalhado. Se a criança já adquiriu algum componente motor, algum componente de linguagem, algum componente cognitivo ou não, em que área precisa trabalhar mais. Então, é de suma importância que o profissional de saúde ele aplique a anamnese e aplique suas avaliações, né? Após essa avaliação, né, vamos perceber onde é que vai ser o início. Após a aplicação dessa avaliação, vamos começar a traçar o plano terapêutico de cada paciente, onde você vai estabelecer metas, objetivos, onde suas metas vão ser a curto, médio e longo prazo e os objetivos. Por quê? Porque se eu não construir isso, eu não sei onde é que eu quero chegar com esse paciente, né? Será que daqui a um mês eu quero que ele segure a cabeça? Daqui a 3 meses eu quero que ele esteja balbuciando? Daqui a um ano, quem sabe, ele vai para uma creche? Então, assim, para você ter em mente o que é que vai ser trabalhado e qual é o resultado que você tem que atingir, você tem que fazer essa questão de anamnese, avaliação e depois construir esse plano. Esse plano ele é moldado. Toda criança com síndrome de Down vai ser diferente o plano, né? Pode ser que uma criança com síndrome de Down ela tenha necessidade na questão cognitiva, outra tenha mais motora. Então, é importante você construir esse plano em conjunto com a equipe, porque cada um vai trabalhar na sua especificidade, mas que o conjunto final é a autonomia e independência dessa criança. Como é que os terapeutas trabalham nessa questão? Eles trabalham a partir de jogos, atividades lúdicas, atividades expressivas, exploração de ambiente, né, entre outros. E agora, né, após essa estimulação, após essas mudanças, né, a gente vai começar com a inclusão escolar, né? Porque uma das necessidades do ser humano é o que? A escola. Porque a escola é um ambiente onde vamos viver várias experiências, vai fazer parte da construção do sujeito, né? E onde a criança vai trabalhar muito mais essa autonomia e essa independência. Se a criança ela é estimulada lá atrás, na estimulação precoce, através de atividades que propiciem a questão do motor da criança, da questão da atividade de vida diária da criança, da questão da linguagem, quando ela chega na escola, vai ser mais fácil ela adaptar, né? Se uma criança ela tem essa estimulação, ela tem a questão da interação com o ambiente, com os colegas, vai ser bem mais fácil quando ela chega nessa escola, né? E como é que é feita essa inclusão, né? A gente sabe que a escola tem que estar preparada, as atividades têm que ser adaptadas, né? E a inclusão da síndrome de Down na rede de ensino traz várias discussões. Como é que essa escola vai se adaptar ao aluno? Se tem a necessidade de ter uma sala especial, se tem a necessidade de ter atividades adaptadas, né? Mas não é uma coisa, não é uma receita de bolo onde tudo está pronto. Então a escola ela tem que estar aberta para atender às necessidades tanto da família como dessa criança com síndrome de Down. Porque o que é que acontece? A criança ela tem uma deficiência intelectual, né? Porque lembra que ela tem um atraso na questão de memória, na questão de fala, na questão de linguagem. Então, quando uma criança ela chega, né? Se a gente for ver
o desenvolvimento do colega do lado tem alguns pontos que ocorreu atraso, né? Mas essa escola, ela não pode separar esse aluno. Ele tem que ser incluído nessa sala de aula, onde as atividades que vão ser oferecidas para ele vão ser adaptadas, porque isso vai fazer parte do processo de construção do sujeito, dessa criança com síndrome de Down. Se essa criança ela é excluída, se essa criança não participa das atividades da escola, né? Como é que vai ser essa construção da criança com o mundo, né? Se eu não faço parte dela. Então, é importante nos currículos das escolas ter esse tipo de formação com os profissionais que vão receber, né? Que geralmente são os pedagogos, os psicopedagogos, os professores, para receber essa criança com síndrome de Down e ter esse olhar e essas adaptações. Né? Então, é de suma importância, né, vocês perceberem que a criança com síndrome de Down ela é acompanhada em várias etapas da vida. Né? Não é só nasceu com síndrome de Down, faz o aconselhamento genético, vai para os profissionais e pronto. Né? Essa criança ela vai ser acompanhada para o resto da vida, porque em cada fase da vida ela vai ter uma demanda, uma necessidade, e os profissionais eles têm que ter essa preparação para poder receber, né? Porque vai existir a criança com síndrome de Down de 1 ano, de 10, de 20, de 30, de 40. Em cada fase da vida dessa pessoa com síndrome de Down, vai ter sua especificidade, vai ter sua necessidade. Então, no quadro, por exemplo, em recém-nascido, quais são os exames necessários? O TSH, o exame do coração, né? Na criança de 1 ano a 10 anos, também a necessidade do TSH e do hemograma. A gente já verifica que ela não precisa mais tanto desse acompanhamento cardiológico, porque na infância, né, no recém-nascido, é esperado que esses problemas cardiopatas eles sejam solucionados na fase de bebê, né? Na adolescência, o que é? O hemograma, o TSH novamente, a glicemia, né? Porque essas crianças, vocês viram que uma das características é acúmulo do tecido adiposo. Elas têm propensão a ter a diabetes, né? O triglicerídeo alterado. Então, é importante a necessidade desse acompanhamento, né? Nas avaliações, né, a criança recém-nascida, nós pedimos visão e audição. É onde você vai perceber que podem existir alterações, né, por conta das características que a criança nasce, e onde é uma das primeiras, são os primeiros sentidos, onde a gente vai trabalhar na estimulação precoce, que é a visão e a audição. Então, é uma das primeiras avaliações que pedimos, né? E de 1 ano a 10 anos, a audição, né, que você pode pedir os exames auditivos, e as avaliações que cada profissional de saúde vai pedir para olhar como é que está o desenvolvimento dessa pessoa, né, com síndrome de Down. E adolescente, a avaliação ginecológica, que é importante esse acompanhamento. Até porque para menina com síndrome de Down saber lidar com as mudanças, com a menstruação, e entre outras coisas que acontecem no corpo, né? A presença de pelos, né? Aqui tem as vacinas que são necessárias e algumas orientações, como, por exemplo, no recém-nascido, o posicionamento do pescoço, que foi a questão cervical que eu falei nos slides anteriores, né? Da necessidade dessa criança na estimulação precoce. Uma das primeiras coisas que vamos trabalhar é esse posicionamento do pescoço, porque sabemos que através desse posicionamento a criança vai desenvolver outras áreas, né? A estimulação global, o estímulo do aleitamento materno. Por quê? Porque a criança com síndrome de Down, ela vai ter uma dificuldade na amamentação. Por quê? Porque, não sei se vocês lembram, né? A questão da língua, do arco, né? Da boca da criança, o contato com as outras crianças, com a socialização e o apoio da comunidade, né? Principalmente para esses pais, porque esses pais vêm com a descoberta, né? Com o diagnóstico, eles estão na fase de adaptação, eles estão passando por um processo de mudança, onde a criança desejada não é a criança esperada. Então, é importante o profissional estar preparado e ter esse olhar
principalmente para a família, né? E também ensinar em casa a estimular essa criança. Porque quando a gente engloba os pais, né, na terapia, a gente percebe como avança, né? Então, a orientação para esses pais é primordial. Né? De 1 ano a 10 anos, a gente tem estimular o autocuidado, estimular a alimentação, as habilidades. Por quê? Porque a gente está trabalhando com essa criança para que ela se torne, para que ela tenha autonomia e independência, né? Para que essa criança ela vá para o mercado de trabalho, que ela tenha uma vida comum como as outras pessoas. Então, a gente vai estimular principalmente essas áreas, das atividades de vida diária, da autonomia, das atividades instrumentais, né, que é o passeio, a interação na escola, a participação das atividades da escola. E na adolescência, a gente vai estimular a questão, né, vai orientar essas crianças no contexto sexual, a socialização, vai acompanhar as adaptações que estão sendo feitas para essa criança, né, trabalhar planos, né, o projeto de vida, né, na adolescência dessa criança. Ela vai querer trabalhar, ela vai querer frequentar uma faculdade, então ela precisa dessas orientações. Então a gente percebe que em cada fase da vida tem um trabalho a ser feito, né? Na recém-nascida é a questão da estimulação precoce, dela estar adquirindo as habilidades cognitivas, motoras e de linguagem. De 1 ano a 10 anos é a questão da atividade de vida diária, é a questão do autocuidado, é a questão da independência, da autonomia. E na adolescência é trabalhar essa pessoa com síndrome de Down na questão da orientação, a orientação sexual, a orientação de lidar com o mercado de trabalho, de preparar essa pessoa com síndrome de Down para a vida mesmo. Eu queria agradecer o convite. Vocês vão receber um caderno onde vão ter os temas abordados nesta videoaula, tanto na competência 3 quanto na competência 4, que vai estar disponível na plataforma. Obrigada.